Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esperamos que estejam bem, né? Obrigado por nos permitirmos entrar na casa de vocês através deste canal, o nosso Tadel, né? Que é a plataforma de estudos da Comunidade de Cristo, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? Para você que está chegando agora, vai se acomodando na poltrona, vai pegando o seu apostila. Para quem ainda não tem, não baixou, baixe lá. Quem não assistiu às aulas anteriores também, é só você ir na plataforma do Tadel, tá tudo gravado, tá tudo disponível, tá? Lembrando que esse é o apostila 2, tá? O primeiro apostila, ele fala um pouquinho sobre batalha espiritual e intercessão. No apostila 2 já trata sobre libertação e cura interior, né? Para você que perdeu a aula passada, acessa lá, você vai saber um pouquinho sobre como fechar brechas e restaurar muros, né? O que é um cativeiro espiritual e quais os fatores que podem nos levar a este cativeiro. Falamos um pouquinho sobre níveis de influência demoníaca e como nos proteger da ação de demônios. Falamos também um pouquinho sobre maldições e maldições hereditárias. É verdade. Hoje nós vamos abordar os seguintes assuntos. Introdução à cura interior. Vamos falar também um pouco mais das esferas, né? E descoberta delas. Simplifica as raízes do problema, a origem das feridas de alma, obstáculos ao abrir a nossa quartos escuro, práticas do perdão. Vamos falar também do perdão e das suas causas e as doenças. Perdão como um processo também e fatores que nos levam ou não decidir perdoar. Fique conosco e olho na telinha e vamos aqui orar, né? Vamos orar? Vamos lá. Ó Pai, Senhor, Deus de amor e bondade, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor tenha total liberdade, o teu Espírito, para passear em nosso meio, sondar os nossos corações. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão do outro lado, que todo o espírito de confusão, de cansaço caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. E proíba toda retaliação maligna sobre as nossas vidas durante esse tempo de estudo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos começar então, pessoal, falando um pouquinho sobre o que é cura interior. Nós vamos dar uma introdução para começar a falar um pouquinho sobre isso, tá? Na verdade é assim, Jesus, ele não curava somente as enfermidades físicas, ele cura também as enfermidades de alma. Nós vamos aprender à luz da palavra a identificar a origem dos problemas, né, para buscar meios de cura. Vocês sabiam que o sofrimento, ele é um termômetro, ele é uma ferramenta que nos leva à reflexão. Se a gente está sofrendo, né, em alguma área da nossa vida, nós precisamos rever, para tudo, né, e comece a pensar, comece a refletir, porque tem alguma coisa errada. Nós temos que buscar em Deus, tirar isso aqui que está me machucando, temos que buscar em Deus oração, estar prontos para mudar, porque enquanto nós não tomamos uma atitude, a coisa não muda. Sabe aquele negócio, todo dia você faz tudo sempre igual e quer que alguma coisa diferente aconteça? Para que alguma coisa diferente aconteça, a gente também tem que ter uma atitude diferente, concorda? Podemos pensar assim, por que eu estou passando isso, né? O que esse sofrimento quer me revelar? O que Deus quer falar através dessa situação? O que eu preciso aprender? Deus está tratando alguma coisa com o meu coração? Vamos ponderar alguns fatores. Muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não quer.
Outras vezes a gente sabe o que precisa ser feito ou a gente não consegue fazer. Ou outras vezes a gente nem sabe por onde começar, não é mesmo? E o processo de cura, na verdade, ele começa quando nós reconhecemos que estamos doentes. É verdade. Às vezes, as coisas estão ótimas na superfície, né? Mas ele é só a ponta, porque o outro lado submerso do iceberg, ninguém está vendo, né? E esse é o X da questão, porque cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, nós já passamos por decepções, por tristezas, por luto, dificuldades, sei lá, uma série de coisas, né, que vieram e ainda estão presentes nas nossas vidas e são um reflexo, né, de tudo isso. Então, muitas vezes, nós usamos uma casca de proteção, né, um verniz, né, para impedir que as outras pessoas vejam como nós estamos. Nós sofremos para manter a aparência e acabamos doentes. Isso deixa a gente doente, irmão. Pode ser que cada um de nós experimente isso, né? Ou esteja passando por isso. Não somos quem pensamos ser ou quem as pessoas pensam que somos, né? Muitas vezes somos o que os outros querem que sejamos, né? Perdemos nossa individualidade e adoecemos. É verdade. Irmãos, viver de aparência adoece. E como, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre descoberta das esferas, simplificada na raiz do problema mesmo, né? E em alguma situação, uma doença física pode estar associada a alguma influência maligna. E nessa situação, para haver cura, é necessário tratar o lado espiritual, procurando a libertação. E como em toda libertação espiritual, a oração é muito, mas muito importante, né? No processo da cura. Isso está em Tiago 5, 14, 16. Atenção, nem toda doença é resultado de influência maligna. Presta atenção. E também muitas doenças têm causas físicas ou psicológicas, sem um lado espiritual também. E para encontrar um melhor tratamento, procure sempre encontrar as causas verdadeiras de cada doença, né? É verdade. A origem, nós vamos falar um pouquinho agora da origem das feridas da alma. E assim, tem uma historinha que ela é muito bonitinha, mas ela é assim, ela retrata um pouco do que é esse processo de cura, né? Então vamos viajar um pouquinho. Pensa comigo, uma floresta, tá? Vários bichinhos ali reunidos, né? Querendo resolver a situação de um tatu que estava infernizando a vida de todo mundo, tá? Então eles resolveram fazer uma corte para ver o que eles iam fazer com o tatu. O leão estava presidindo tudo, chamaram o tatu, o advogado do tatu era o macaco, tá? E ali os bichos todos acusando o tatu e o macaco defendendo, acusando o tatu e o macaco defendendo. Aí chegou uma hora que o macaco pensou, ele falou, realmente o macaco, o tatu é culpado. O tatu olhou para ele e falou, meu, o que você tá fazendo? Ele deu uma piscada para ele e falou, deixa comigo. E tem mais, seu juiz, eu acho assim, que ele tem que ser condenado sim, e eu tenho até já a sentença de morte. Eu vou enterrar ele vivo. O que vocês acham? Nossa, todo mundo aplaudiu, legal, ótima sentença. Cavaram um buraco, jogaram o tatu dentro, enterraram, todo mundo desfez a rodinha, todo mundo, cada um para sua toca, lindo, maravilhoso, todo mundo feliz. Porém, onde o tatu vive? Embaixo da terra. Embaixo da terra. O que aconteceu? Passou um tempo, né? 5 anos, 10 anos, não sei quanto tempo depois,
Quem aparece lá na frente, lindo, firme e forte? O tatu. Por que eu estou falando isso? Né? Porque muitas vezes nós temos algumas feridas nas nossas almas que elas aparecem hoje como um sintoma. Só que, na verdade, tudo isso que nós estamos passando hoje é reflexo de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Quer ver um exemplo? Por exemplo, tem sintoma hoje de depressão, gastrite, síndrome do pânico, crise de ansiedade, sei lá. A pessoa se entope de remédio, tá? Veja bem, não estou falando que isso é errado, hein? Cada caso é um caso e existem casos que a pessoa precisa sim tomar remédio, tá? Mas a causa de tudo isso, o que é? A causa está lá atrás. Entende? De repente a pessoa sofreu uma frustração muito grande ou tem um sentimento de culpa muito grande com ela que ela não consegue se livrar dele, ou ela foi traída, ou foi abusada, ou sofreu alguma perda, ou se sentiu fracassado com alguma situação, se decepcionou com alguma coisa, foi abandonada. O que mais? Baixa estima, a pessoa não se sente amada, foi rejeitada, enfim. Existe uma série de coisas que pode ter acontecido no passado dessa pessoa. E ela não soube canalizar esse sentimento. Com certeza lá na frente ele vai aparecer, ele vai estourar em alguma parte como doença. Uma gastrite, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa desse tipo. Entende? Então, toda ferida de alma, ela tem uma origem bem específica. Ainda que a gente não a conheça em nossa consciência, porque existe também 3 níveis, né? A consciência, o que é a consciência? É isso que nós estamos falando agora, né? Tudo que nós estamos trocando de informações, isso fica no nosso consciente. Existe o subconsciente que você não está falando agora, mas são dados que a gente acessa. Por exemplo, qual o número do meu RG? Né? Qual a data de nascimento? Qual a data de nascimento da minha mãe? É ruim, hein? Ai, não acredito. Também, você não forçou a barra também. Tô brincando. Mas entende, o subconsciente são dados que se você for atrás, você acessa. Mas existe o inconsciente que a gente não consegue. A nossa mente ela não tem limite para captar todas as experiências que nós temos. E muitas vezes a gente passa por algumas situações dolorosas nas nossas vidas que a gente não quer mais lembrar. Então, automaticamente a gente cria um muro de proteção. E isso fica no nosso inconsciente. Deixa eu ver onde eu estou aqui, que agora, né? Na verdade, o inconsciente é simplesmente impossível de guardar todas as nossas experiências, né? E ainda ter consciência delas. E aí, o que acontece? Satanás, ele procura de todas as formas impor sobre nós essas experiências, principalmente as negativas, usando pessoas, circunstâncias, né? Lembrança para nos limitar até o resto das nossas vidas. Existem algumas feridas de alma que podem trazer danos ao longo das nossas vidas e prejudicá-la por um bom espaço de tempo. Na maioria dos casos, vem desde a infância, né? Coisas que acontecem na nossa infância, a gente acha que já passou, faz tanto tempo, não sei o quê, mas está ali, guardado, né? Sintomas como rejeição, culpa e perda são as principais. É verdade. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o primeiro deles e a sua rejeição. Uma das necessidades básicas do ser humano é ser aceito e amado. Quando isso falta, é colocado em dúvida. Abre-se aqui uma lacuna de alma e de onde pode surgir muitas tendências perniciosas, né? E na prática mesmo, isso pode ocorrer de várias maneiras. Rejeição no ventre, na tentativa do aborto,
divórcio ou separação dos pais, adultério, né? Palavras impiedosas e destrutivas liberadas por autoridade ou pessoas amadas, humilhação também, violência, indiferença também, ausência, preferência de pais por um filho também, olha aí. Enfim, história de José, né? É verdade. Enfim, esses são alguns exemplos de rejeição que podem afetar, né? E acontecer aí na infância ou não, porém, pode manifestar uns sintomas de alguma doença em qualquer tempo da vida da pessoa, né? Com certeza. Irmãos, o segundo sintoma é a culpa. É outra fonte terrível de ferida emocional. Pessoas que erram e sentem-se responsáveis por erros graves podem ficar presas a esse fato da sua vida e se sentir culpada por um longo espaço de tempo. E o pior, se torturam por isso, né? Sem encontrar sossego, paz, elas vivem atormentadas. Vai aí alguns exemplos, tá? No caso, você falou do aborto, mas é verdade. A pessoa às vezes comete um erro, né? Depois ela se arrepende, mas esse sentimento de culpa fica martelando. Ou então pessoas que podem ter induzido alguém, né? Dar uma opinião, levar a pessoa para praticar o aborto. Outra situação, ter sido responsável ou acusado pela morte de alguém, isso é muito grave. Ter vivido uma vida de promiscuidade, pode ter sido molestado sexualmente ou ter abusado de outra pessoa. Falando de abuso, vamos incluir também o abuso de autoridade, né? Por exemplo, o pai é médico, então ele obriga o filho a estudar medicina, vai ser médico também. A mãe é advogada, não, minha filha vai ter que fazer direito, né? Ou então o chefe te obriga a fazer transações ilícitas e você, com medo, né, de perder o trabalho, é obrigado a fazer. Então, todas essas obrigações, né, elas geram um sentimento dentro de nós. E quando nós somos obrigados a fazer aquilo que a gente não quer, nós adoecemos. Tá? Uma vez ou outra não, mas se isso for uma constante, com certeza vai estourar em algum lugar lá na frente, né? Por quê? Sim. Por quê? Porque nós temos a nossa resistência natural, né? E quando ela entra em obrigação, ela entra com choque, é um confronto, né? Com certeza, essa situação do sentimental, do emocional, ela vai reagir no físico. Tem muitas pessoas sofrendo com doenças físicas, porém a raiz do problema é na alma, é no sentimento. Claro que a gente não pode generalizar as coisas, né? Nosso corpo é uma máquina, né? Existe aí com o tempo o desgaste, né, do corpo, os desgastes naturais, degenerações, tem o fator genético, existe o fator hereditário, enfim, uma série de coisas. Mas a gente não pode generalizar tudo, né? Porém, se a gente conseguir entender, né, isso, a gente pode se livrar de algumas doenças. Pense nisso, né? Infelizmente, algumas experiências, elas marcam as nossas vidas, né? E a nossa alma com peso, com culpa, fazendo a gente reagir de uma maneira errada diante da graça de Deus. É verdade. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho de o terceiro, que é a perda. Outra fonte de ferida de alma, onde a fonte da ferida emocional nas nossas vidas. E todos nós passamos por elas, mas há pessoas que não conseguem assimilar uma perda. A morte de alguém querida mesmo, ou fracassos na área profissional, também sentimental, familiar, ministerial também, são exemplos de perdas que podem limitar alguém e bloquear aí o seu crescimento na vida cristã. Temos que entender também que buscando a Deus
É a luz da sua palavra. Nós vamos aqui conseguir identificar a origem e alguns problemas nas nossas vidas e alcançar, aliás, a libertação e a cura. Verdade. Glória a Deus, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre obstáculos ao abrir os nossos quartos escuros. E o que são quartos escuros? Na verdade, é isso mesmo, são cômodos, são arquivos, né, que temos dentro de nós, que só nós sabemos, e Deus, mas ninguém, né? E muitas vezes nós sofremos sozinhos, ou então nós colocamos um muro de proteção e não queremos tocar no assunto, simplesmente o ignoramos, porém ele está lá, né? E quais os obstáculos para abrirmos esses quartos? O primeiro deles é o medo. Por quê? Né? A gente pensa assim, mas eu vou falar, o que vão pensar de mim? Né? Porque quando a gente fala da nossa alma, é como se a gente estivesse tirando a roupa da alma. A gente tira a máscara, né? E aí, o que as pessoas podem pensar? Entra o orgulho, entra a vaidade, né? Entra a vergonha. Tá tudo ligado, irmãos. A verdade é essa, né? Existem também o comodismo. Por quê? A pessoa se acomoda com o pecado e ela não quer mudar. Por quê? Porque dá trabalho, vai ter confronto, então é melhor ela não mexer, deixar quieto. Outro obstáculo é a confiança, irmãos. É complicado porque, principalmente, onde há traição. Porque se houve uma vez uma traição, é muito difícil a pessoa ela confiar novamente. Ela tem dificuldades em confiar em qualquer coisa. Então, ela se retrai, né? Ela fica... Oi? Vira um bloqueio. Ela fica com a confiança abalada. E aí, ela não abre mesmo. Nós podemos dizer que alguns cativeiros espirituais, infelizmente, são uma realidade vivida em muitos seres humanos, inclusive no nosso meio. É verdade. Né? Desculpa. Quando entendemos as causas de um aprisionamento e o identificamos, fica muito mais fácil para alcançar a liberdade em Cristo e alcançar, assim, uma saúde espiritual e emocional. Lembra da história do tatu? Pois é, existe o sintoma, né? A gente costuma falar assim que quando a gente está nesse tempo, é como descascar uma cebola. Vocês já viram uma cebola? Né? Ela tem camadas. Até você chegar no meinho, na raiz, no centro, né? Então é assim, a pessoa vem com o sintoma, vamos lá, vamos chutar, depressão. Aí você vai tirando as camadas da cebola, até você chegar no meinho, que é a raiz do problema. Aí você descobre, sei lá, a traição. Aí a pessoa entende, libera o perdão, ela é curada. Olha que interessante, né? Então, o processo de cura, ele começa quando nós reconhecemos isso. Quando a gente entende que a gente não merece o que estamos passando. Talvez mergulhados em remédios, mergulhados em solidão, irmãos. Sabe? Angústia. E talvez não esteja nem conseguindo orar. Né? Às vezes é tanta coisa, é um turbilhão de coisas que está na cabeça da pessoa que ela não consegue orar, sabe? Então, decida hoje buscar ajuda, sabe? Enquanto o nosso orgulho for maior do que a nossa dor, a gente sofre calado e sozinho. Acabamos em psicólogos, terapeutas, dependentes de remédios. Vocês sabem por que hoje muitos consultórios de psicólogos estão lotados? Porque as pessoas não têm amigos. Então elas pagam uma pessoa para ouvi-las. Isso é muito triste, irmãos. Sabe, quando a gente fala de valorizar o meio em que a gente vive, família, igreja, um PG, uma comunhão com os irmãos, é isso. Quantas pessoas se sentem sozinhas porque não têm isso? Pense nisso.
tá? Jesus, ele pode nos ajudar a crescermos na possibilidade de diluirmos as barreiras que nos impedem de vivermos o melhor que ele tem para nós. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho de perdão? Opa, com certeza. Você sabia que a falta de perdão é um lixo emocional que você armazena dentro do coração, na alma? É verdade. E tanto é que em 2 Coríntios 2, 10, 11, está assim, ó. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado por causa de vós, e o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha que interessante aqui, né? O que a palavra diz, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre nós. Seria o quê? A brecha, né? E podemos aqui expulsar o demônio da pessoa, mas temos que tratar a causa, fechar ali a porta, cancelar a legalidade para que ela não volte, né? Expulsar o demônio. Estamos falando aqui de quê? De libertação. E fechar a brecha. Estamos falando aqui de cura também. Sabe que os demônios prosperam nos pecados, escondidos ou ignorados pelas pessoas, né? E talvez a gente tenha alguma área de nossa vida que esteja travada. Isso pode ser um indício que tem coisas aí para tratar. Talvez a gente precisa soltar, liberar um perdão para que as coisas andem, né? Fluam. E quando retemos aqui o perdão, muitas coisas podem ser paralisadas juntos, né? E o que é o perdão? Palavra grega que significa cancelar. E é a liberação ou cancelamento de dívida, que significa o quê? Abrir a mão de direito de vingança. Olha aí. O pecador é um devedor, porém Jesus já pagou a dívida lá na cruz, né? E o perdão é uma decisão, gente, e não é um sentimento. É uma decisão interior e de recusar-se a viver no passado. Temos que se desligar, né? E a base da libertação é a cura. Se não perdoar, fica preso e prende também, não só nós, a pessoa também. E o perdão não tem a ver com os outros, né? Mas sim com a gente mesmo. Nós temos que criar o hábito de perdoar e não colecionar aqui mágoas, sentimentos que venha cada vez mais destruir seus sentimentos, né? Verdade, mas isso também não significa que é aprovar algo errado, Sim. né? Fingir que nada aconteceu, permitir, né, que pisem na gente, se recusar a dar queixa quando o negócio é complicado, é pesado, né? Esquecer o mal que foi feito, sabe? O nosso passado, ele não pode mudar, mas ele influencia o nosso presente e a tomada de decisões, né? Tudo que nós fazemos hoje vai gerar uma consequência lá na frente, então a gente precisa tomar cuidado. E se você não esquecer o passado, tomar as decisões baseadas naquilo, olha o que você está plantando. É complicado, irmãos, né? Quando liberamos o perdão e perdoamos, nós quebramos cadeias em nossas vidas. Muitas vezes, algumas áreas das nossas vidas estão amarradas e a gente até pensa, mas eu oro, eu vou na igreja, né? Eu entrego o dízimo, eu me dedico no meu ministério, mas o negócio está travado, o negócio não anda, está tudo estagnado e às vezes a gente nem sabe por quê, né? Porque tem alguma brecha aberta. Pense nisso. O perdão é a chave para reparar a brecha.
Vocês sabem que muitos têm dificuldades em perdoar outras pessoas porque, na verdade, não conseguem se perdoar a si mesmo. Entra lá atrás, na culpa, no orgulho, sabe? Aquelas fontes de ferida de alma que a gente falou lá atrás. É isso aí, irmãos. É verdade. E é porque perdoar. Primeiro, é ordenança de Deus. Segundo, promove crescimento espiritual e também amadurecimento psicológico da gente, né? Terceiro, para sermos libertos das mãos de Satanás, fechando aqui a brecha, né? E o quarto é o ato de perdoar e é o próprio do caráter de Deus. Sim, olha que tremendo, né? Vocês sabem que a falta de perdão, ela tem causas? Com certeza. A falta de perdão, irmãos, ela impede a nossa oração de subir ao Senhor. Ela para no teto, sabe? Ela impede a nossa comunhão com Deus, ela nos separa de Deus. A falta de perdão, ela adoece o espírito, a alma e o corpo. A falta de perdão nos impede de caminhar. Parece que tem algo amarrado nos pés, sabe aquelas bolas pretas com corrente? É mais ou menos isso, né? Nós não caminhamos no ministério, não caminhamos nas situações, as negociações ficam travadas, o nosso trabalho estagnado, enfim, né? Por mais que a gente se esforce, não cresce, não muda, não sai do lugar, fica parado, né? E aqueles que não perdoam estão sujeitos a prisões espirituais, sabe? Enquanto estivermos presos no nosso passado, nós não conseguimos enxergar o novo de Deus. É verdade. E vocês sabiam também que a falta de perdão pode nos trazer doenças? Com certeza. E assim como um lago de um ribeiro precisam ser alimentados por uma fonte, né? E é necessário que nós alimentamos com o Espírito de Deus. Se logo se isolarmos das nascentes, o que acontece? Virá uma piscina fedida e infestada de doenças. E Jesus vivia em constante comunhão com o Pai. Assim, o capacitava a estar cheio do Espírito e pronto para enfrentar aqui a Satanás. Com certeza. Primeiro detalhe, pessoas que não perdoam, elas adoecem com facilidade. Está sempre doente. Quando não é uma coisa, é outra. Já viram aquelas pessoas que vão em 50 médicos, fazem 200 exames e não dá nada? Meu irmão, minha irmã, sonda o seu coração. Sabe, uma coisa é você saber que você precisa liberar o perdão, mas não quer. É uma decisão sua. Por isso que existe o nosso livre-arbítrio. Hoje você está aprendendo que o perdão é decisão. Então você tem que decidir perdoar. Primeiro porque é mandamento. É verdade. Né? Mas ele é decisão, é uma decisão sua. Outra coisa é você saber que precisa perdoar, mas você não consegue. Ore, peça ajuda, sabe? Procure um irmão maduro na fé que possa te ajudar. Peça direção ao Senhor, né? Outra coisa é você achar que está tudo bem e nem sabe que precisa liberar o perdão. Muitas vezes, no nosso consciente, a gente perdoou. Mas no inconsciente, lembra lá atrás, experiências que a gente não consegue canalizar? No inconsciente, a situação te machucou tanto que você cria um muro de proteção. E somente com oração e ajuda do Espírito Santo para trazer isso à memória para ser tratado. É verdade. É muita oração, irmãos. Dá trabalho, né? Vai ter confronto. Sim. Medo de se machucar novamente, de lembrar, muitas vezes entra o orgulho, entra a vergonha, né? O que vão pensar, enfim. Mas é preciso para arrancar, para tratar isso lá na fonte. Senão, vai ser que nem o tatu. Vai enterrar aqui, vai aparecer, vai estourar lá na frente. É verdade.
Segunda causa, segunda causa, irmãos, de doenças, mágoas crônicas, leva a depressão e a distúrbios psíquicos. Olha que interessante. Lembra que eu falei lá atrás, em uma aula, que tem uma autora que eu gosto do livro dela. Ela compara a amargura como o cheiro de ovo podre. Olha que interessante. Uma mágoa crônica, ela torna a pessoa amargurada, ressentida, e por mais que você faça o melhor, você nunca consegue agradar essa pessoa. E se ela não tratar isso, não arrancar essa raiz de amargura, ela se torna uma pessoa amarga e tóxica. Por quê? Porque além dela ficar contaminada, ela contamina as pessoas que estão ao seu redor. Em Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha, até nisso a palavra de Deus nos fala. É verdade. E aqui a terceira, você sabia que a falta de perdão traz um envelhecimento precoce? Às vezes a gente se depara aqui com alguma situação assim, ó. Como você viu o fulano, a fulana, olha lá, como ele parece que envelheceu, de repente, está sofrendo. Será que ele está doente? Com certeza, né? A doença de alma, né? Seria um caso. Doença de alma. É verdade. E também existe a quarta, que é dores crônicas também. E muitas causas de dores crônicas vêm da falta do quê? Perdão. E as pessoas são forçadas a fazer o que elas não querem. Não conseguem exteriorizar esse sentimento. E acaba o quê? Acabam aqui interiorizando. E aí vem o quê? A doença, né? Verdade. 5, né? A falta de força para viver também é uma causa. Em Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Está em Provérbios 15:13, né? Sabe, irmãos, quando nós liberamos o perdão, nós somos curados de muitas doenças. Sabe por quê? Perdão é saúde, você sabia? Verdade. Ele combate a depressão, ele melhora a autoestima. Você sabe que ele diminui até o estresse? Diminui o risco de doenças cardíacas. Irmãos, presta atenção. Sabe? Ele reduz a pressão arterial. Olha que interessante. Ele produz até a redução de tensão muscular. E ele melhora até a nossa resposta imunológica. Olha que interessante. E você sabia que o perdão é um processo? Não é, eu perdoei, ponto. Vamos perdoar? Vamos. Não é assim que funciona. Ele é um processo. Por quê? Porque nós precisamos permitir que o Espírito Santo sonde o nosso interior. Reciclar tudo aquilo que nos machucou, dar um novo significado a experiências de dor. Precisamos escolher perdoar. Temos que reafirmar nosso perdão quantas vezes forem necessário. Sabe que o ressentimento, ele produz escravidão. A falta de perdão, ela nos mantém escravos, porque o ressentimento é uma das causas de enfermidades. O ressentimento produz fortalezas espirituais nas nossas mentes, e uma delas é a amargura. Ressentimento antigo, de coisas do passado, né? E ele nos faz escravos da pessoa que nos magoou. A gente fica amarrado com a pessoa, gente. Sabe, muitas vezes a gente ouve histórias, né? Pessoas até que já morreram. E infelizmente as pessoas ficam amarradas. Eu sei que é difícil. Mas você falando desse jeito, dá a impressão que é fácil perdoar. Não é. Mas nós temos um Deus que nos ajuda a hora que a gente precisar. Senhor, eu não consigo, mas eu preciso, me ajuda. Sabe? É você querer, usa o seu livre-arbítrio, irmão.
O ressentimento é sentir novamente, é tornar a viver aquela ocorrência através de lembranças, é magoar-se todo dia, a cada momento que você traz à memória. É todo dia um pouquinho, fica remoendo aquilo. Parece um carro enguiçado, fica ali, tananã, 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 e não sai. Do lugar, é verdade. Sabe? Pensa nisso. É verdade. E agora existe também fatores que levam ou não a decisão de liberar o perdão. Com certeza, né? Por exemplo, o comodismo. A pessoa já acostumou com a situação e é cômodo para ela deixar como está. Fica ali. Não quer mexer. Não quer mexer, né? Não quer mexer na ferida. Conformismo. A pessoa já se conformou com a situação e talvez confrontar dá trabalho. Então ela não quer mexer e acaba o quê? Deixando só ir para lá. Mas fica ali, né? Outro aqui o ato de piedade. Olha aí. Fica ali, ó Deus, ó céu, né? A pessoa, né? E a pessoa tem dó dela mesma, olha aí. E acaba sendo um poço de quê? Murmuração. E olha, eu aprendi que murmuração é um dos principais que Deus abomina, viu? É um dos principais, presta atenção. Outro, vitimismo. A pessoa acha que só ela é vítima, alimentando a sua parcela de culpa. E acaba aqui caindo o quê? No comodismo. É um ciclo, né? Não tem jeito. Então Sabe presta que, atenção. analise, irmãos, quais os motivos que te levam a decidir a não perdoar. Você vai se surpreender. Se for preciso, pega uma folhinha, coloca lá os prós e os contras. Por que você tomou a decisão de não perdoar o fulano? Olha aí. De não liberar o perdão para fulana? Por quê? Pense nisso. Você vai se surpreender. Muitas vezes a gente pensa assim, por que eu não quero perdoar? Porque eu sou teimosa e pronto? Porque se eu perdoar eu vou me humilhar, eu vou me rebaixar? Ou então se fazer de vítima, né? Todo mundo, mostrar para todo mundo, olha lá o que ele fez, olha lá o que ela fez, eu sou o coitadinho, todo mundo olhem para mim, né? Sabe que os maiores prejudicados não é a pessoa, somos nós mesmos. Com certeza. É isso aí. Amém? Amém. E agora na próxima aula, né? Nós estamos encerrando por aqui hoje, né? Essa é a penúltima. Isso. Na próxima aula já vai ser a última. Já tô com saudades. E aqui, como estava falando, na próxima aula nós vamos falar aqui sobre amargura, olha aí, e os seus efeitos, não percam, hein? Vamos falar também aqui da maneira como Deus cura a nossa alma, como manter-se restaurado, olha como que bênção, como aprender, olha. E a conclusão como o coração, ok? A oração, aliás, né? E vamos orar então? Vamos encerrar? Vamos encerrar aqui orando? Você ora? Opa, com certeza. Eu orei para começar, você ora para encerrar. Tá certo. Pai de amor, de bondade, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, Senhor. E eu creio que o Senhor tem muito mais o que fazer. Amém. Em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse tempo aqui e que pedimos agora, Pai, sonda aqui os nossos corações e nos revele o que é preciso ser revelado. Nos trata, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas mentes, Senhor. Nos capacite, Senhor, o entendimento para que possamos aqui entender e fazermos as coisas certas, Senhor Pai. Amém. Nos abençoe, nos proteja em nome de Jesus. Porque a Tua palavra, Senhor, para que haja mudança em nossos corações, nos reveste, Senhor, nos mude, Senhor, nos molde, Senhor, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus, e que a Tua palavra nessa noite traga o entendimento, produzindo aqui crescimento, libertação e a cura. Amém. Em nome de Jesus, nos sonde, Senhor,
nos dê, Senhor, esse entendimento para que possamos, Senhor, ser colocados em prática, que nos possamos, Senhor, discernir o que foi falado aqui hoje. Amém. E que sirva como refrigério e também como uma bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Amém. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, em nome santo e poderoso eu lhe peço. Amém, amém. E amém. E amém. Glória a Deus. Obrigado, amém. Pessoal. Grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.